E é assim que eu quero começar esse vídeo, tá? Mostrando a reação do treinador Luiz Francisco Zubeldia após mais uma eliminação do Fluminense, após mais um jogo importante que o Fluminense de Zubeldia não consegue jogar e é dominado pelo Vasco e fez o Vasco parecer o Barcelona. O Vasco que estava muito mal, né? Mas para Zubeldia, meu amigo. Aí olha a reação do treinador. Vídeo do Pedro Brandão do lance. Olhando o relógio. Olhando o reloginho, cumprimentando. E é isso, cara. Tá tudo dentro do roteiro, do script, não é possível. Aí ele olha, não vai lá tirar o jogador, não vai lá, arruma seu cabelinho e mete o pé. Por quê? Tá nem aí, filho. Tá nem aí. Thiago, você queria que o Zubeldia fizesse o quê, meu amigo? Qualquer coisa. Mostrasse pelo menos uma indignação. Mostrasse pelo menos que tá triste. Ele tá aqui, ó. A sensação que eu tenho é que o Zubeldia fez de tudo pra perder esse jogo, tá? Por isso que o tema desse vídeo aqui é Fora Zubeldia. Thiago, mas a culpa é só do Zubeldia? Claro que não, mas eu te conto. Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos. Eu prometi pra mim que se o Fluminense fosse eliminado, eu não ia gravar nada, eu ia ficar quieto, eu ia gravar só amanhã, né? Com uma cabeça mais fria, né? Com uma noite de sono, né? Até pra não cometer nenhum tipo de injustiça aqui, porque a gente sabe da importância que tem um canal grande, né? Mas assim, eu acho que o que sobrou pra mim foi tristeza mesmo. E eu vou precisar confessar uma coisa que eu, como tricolor de coração, falar isso me choca e me dói muito. Mas acredite se você quiser, nem com todas as crises que eu já vi o Fluminense passar, eu não vi a Série C, mas nem com todas as crises que eu vi o Fluminense passar, eu nunca entrei em um jogo de uma decisão aonde eu não tinha nem esperança que o Fluminense ia passar. Vocês acreditam nisso? Cara, hoje um primo meu apareceu aqui no portão de casa e ele perguntou: é hoje, hein, Tiagão? É hoje, hein? E aí, vocês vão passar do Vasco? Eu falei: primo, não sei não. Sabe? Então, assim, eu acho que o time de Zubeldia, né, e todo esse momento que o Fluminense vem vivendo, né, esse novo momento do Mário Bittencourt como diretor-geral do Fluminense, né, presidente Matheus Montenegro, tá um início terrível, né? Vice pro Flamengo, 2 eliminações pro Vasco na Copa do Brasil, né? Então a situação do Fluminense realmente tá complicada. O Fluminense que quase caiu da Libertadores, da fase de grupos, só não caiu porque o Rivadavia ajudou o Fluminense, né? E mesmo assim, o treinador foi mantido no cargo. Agora sim, sendo bem honesto, um pouco sobre o jogo, daqui a pouco eu falo sobre o futuro de Zubeldia, porque eu vou repetir o que eu já falei em alguns vídeos atrás sobre se o Fluminense for um clube sério, se perde pro Vasco, é demissão no Zubeldia. Vamos ver se o Fluminense vai fazer isso. Eu acredito que vai, tá? Eu acredito que vai, porque eu acho que não faz mais nem sentido, né? Nem sentido, não tem o que justificar aqui. Mas será que só a saída de Zubeldia vai fazer com que o Fluminense conquiste títulos? Será que é só o Zubeldia? Independente, tá? Porque Zubeldia eu não quero não. De verdade mesmo, me perdoe você que gosta do Zubeldia, mas eu quero o Zubeldia longe do Fluminense. Um técnico totalmente que tem aversão da nossa base. Hoje não tinha um moleque de Xerém, fora os que já são, né, ali profissionais e tal, que já estão no elenco há algum tempo. Fora isso não teve um. Por quê? Porque ele não... Mais engraçado, né? Os velhos que ele bota pra jogar também não resolveram nada, né, Zubeldia? O Germancano que você tá insistindo no Germancano que já não funciona desde 2024. Você não dá oportunidade pro Castilho. Enquanto isso, o Castilho é tratado ali como algo ruim, porque você também não dá oportunidade pra ele. Mas voltando a falar do jogo, esse jogo é o típico de jogo assim que escancara uma realidade muito triste de enxergar, né? Que o Fluminense, pessoal, hoje, né? E aqui geral, tá? Treinador, comissão técnica, jogador e diretoria. Parece que é qualquer coisa
parece que eles não se importam muito, né? Porque, de um lado, especialmente no primeiro tempo, você viu o Vasco totalmente aplicado, correndo, dando sangue, dando a vida, marcando alto, tirando espaço do Fluminense. O Fluminense não conseguiu jogar. A pergunta é, mas será que o Fluminense quis jogar? Parece que não. Aí pode só parecer. Talvez eles quisessem jogar, talvez o Fluminense queria classificar, mas isso não ficou claro dentro de campo. Pelo contrário, o Fluminense fez com que Vasco parecesse um time muito superior ao Fluminense em peças, trabalho tático e tudo mais. E talvez seja em relação à tática, né? Porque hoje o português do Vasco, que eu até esqueci o nome dele, né, conseguiu travar o Fluminense de uma maneira inacreditável, né? Você teve Lúcio Acosta e Savarino fazendo jogos ruins, muito pela marcação do Vasco também, que marcou muito em cima, com muito vigor, com muita energia. Tudo isso que o Fluminense não conseguiu fazer. Zubeldia não conseguiu sair daquela arapuca, e a solução de Zubeldia para poder virar o jogo parece piada, mas foi chamar Germancano, Ganso, depois de meses sem o Ganso atuar, né? E o Hulk, né? Então, assim, a esperança do Zubeldia não era dar esperança ao torcedor, mas era confirmar uma desclassificação, porque substituições como a que ele fez não é para o Fluminense virar o jogo, né? Existiu ali até um gol, né, que para mim, o gol do Martinelli, eu acho que é só um recado do universo, né, se você acredita nisso ou não, de tipo, olha, gol de quem é de Xerém, né? Talvez isso acorde as pessoas que utilizar a base é importante, ainda mais num time formador como o Fluminense, né? A gente precisa deixar um pouco os medalhões para lá, sabe? E focar no futuro. Mas assim, o Zubeldia não pode ser o treinador do Fluminense, porque ele é o cara totalmente anti a base do tricolor. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é assustado, sabe? Bem assustado com o desempenho do Fluminense em campo, as substituições de Zubeldia, né? Não parecia que queria vencer. E o que mais me assustou foi o que esse Fluminense, o que os jogadores hoje dentro de campo, eles fazem eu me sentir, eu como torcedor, sabe? Não deixa nem eu ter esperança que a gente vai classificar. Eu lembro que quando a gente, sabe, eu no primeiro jogo, antes do primeiro jogo, eu ficava, sei lá, cara, a gente, sabe, parecia que eu já estava sentindo que essa eliminação aconteceria. Não foi só eu. Recebi várias mensagens de vocês também nos comentários dizendo que estava descontentes e não acreditavam que o Fluminense de Zubeldia chegaria tão longe. Vocês estavam certos, né? Agora é ver o que a diretoria do Fluminense vai fazer para tentar estancar essa sangria, para não deixar que o Fluminense também seja eliminado da Libertadores, né? Porque se o Fluminense for eliminado da Libertadores também, aí acaba o ano muito cedo, né? Que é uma pena pro torcedor que tem esperança de dias melhores. Então, assim, eu faço esse vídeo porque eu entendo que o problema não seja só o Zubeldia, mas o Zubeldia é um dos problemas. Eu acho que de todos os treinadores que a gente teve, que a gente sempre comunicou assim, o problema não é só o técnico. Eu concordo muito com essa visão, tá? No futebol, dificilmente o problema é só o técnico. Mas no caso do Zubeldia em si, eu acho que ele próprio é um grande problema. Não todo o problema. A filosofia do Fluminense precisa mudar, a mentalidade do Fluminense precisa mudar, a mentalidade das contratações do Fluminense precisam mudar urgente, né? Em vez de você buscar um jogador que está em decadência ou um jogador que está mal, encostado em outro clube, achando que ele vai, de certa forma, ajudar aqui, abre espaço para a base, cara, né? Porque a base tem jogadores promissores. Hoje o Vasco colocou vários jogadores da base, você sabia? No fim do jogo. Os meninos entraram, mano, com pressão, com vontade, com velocidade. Porque é isso, é a vida dos caras. Mas o Fluminense optou em não fazer isso. Até o Villani, né? Que é um narrador que não é tricolor, né? Ele torce pro São Paulo, se eu não me engano. Né? E ele falando, por que o Zubeldia não usa a base do Fluminense? Logo a base do Fluminense, né? Então é isso, meus amigos. Agora, é esperar
Eu não acredito que se Zubeldia for demitido, ele vai ser demitido hoje, né? Nessa madrugada. Eu acho que não. Tá bom? Quero eu que ele seja, porque eu sei que ele não é o total problema do Fluminense, mas eu creio que ele é um dos problemas. E é isso, é mudar o Zubeldia, é mudar a mentalidade, é mudar pessoas da direção do Fluminense, pessoas que já estão ali há anos e anos e anos e anos. A gente precisa trazer profissionais. Chega de ser um clube que, não, fulano é meu amigo. Não, cara, vamos atrás de profissional, vamos atrás de mudança, sabe? Não podemos normalizar um Fluminense cair numas oitavas de final. Com todo respeito, digo isso, ainda mais pro Vasco, que é algo que vem eliminando o Fluminense, mas não é por isso, mas é pela questão do Vasco atual, que estava com muita dificuldade, está na zona de estar perto ou próximo da zona de rebaixamento e estava com muita dificuldade, mas quando ele enfrentou o Fluminense, parecia muito superior, né? Então, mostrando ali a fragilidade do tricolor. É muito triste, tá? É muito revoltante, mas vamos ver ali quais atitudes serão tomadas. Espero que atitudes sejam tomadas para que o Flu não venha também ser eliminado da Libertadores, tá bom? Então, meus queridos, é isso. O jogo eu achei, infelizmente, achei justo, tá? O Fluminense foi eliminado de forma justa, né? E olha que no futebol justiça é um pouco complicado, mas hoje o Fluminense não criou para ganhar, né? O Fluminense com muita dificuldade, Zubeldia totalmente entregue, taticamente vencido pelo português do Vasco lá. E é isso. E agora espero que Zubeldia seja demitido. Fora Zubeldia, hashtag fora Zubeldia. Você que, por favor, puder fazer isso, coloque nos comentários, hashtag fora Zubeldia, por favor. Queridos, um beijo no seu coração, muito obrigado. Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal. E aí, diretoria do Fluminense também vacilou demais, hein? Perdeu a oportunidade ali da Copa do Mundo, trazer um treinador, ter tempo para treinar, mas não. Foi insistir em algo que já estava fracassado desde o início do ano. Valeu, pessoal. Saudações, tamo junto.